Você não ouviu errado não, nós estamos falando da privatização da Sabesp. Algumas pessoas vão ficar questionando se isso vai ser bom, se vai ser ruim, e eu posso te dizer que hoje nós não temos uma definição clara do que vai acontecer efetivamente com o preço ao consumidor. Algumas pessoas, talvez no momento de serem questionadas a respeito dessa privatização, talvez nem saibam que ela ocorreu ou que existe aqui o pontapé inicial dado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, no sentido de que o governo pode agora dar então seguimento a toda a tramitação necessária. Claro, eu vou trazer para vocês aqui os pontos que nós temos de mais importantes e claro, eu quero mostrar para vocês que na aprovação houve um debate extremamente complicado. Por quê? Alguns deputados tiveram que sair da sessão por conta de um conflito policial que estava acontecendo, houve ali um pouco de gás lacrimogêneo, houve ali um corre-corre, enfim, diversas questões que são extremamente importantes para a gente enxergar como que foi aprovado e se essa aprovação ela pode ser retornada por conta de alguma judicialização. Claro, tudo isso eu vou trazer para vocês de forma bastante detalhada no vídeo de hoje. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após a vinheta. Vamos pro vídeo. Bem, para nós a notícia é bastante clara. A Lesp, né, a nossa Assembleia Legislativa de São Paulo, aprova a privatização da Sabesp em sessão esvaziada após confronto. Poxa, tá meio estranho isso aqui. Confronto do quê? Na própria reportagem aqui da Infomoney, você vai poder perceber que houve um conflito fora da Alesp, mas que acabou tendo algumas repercussões. Muitos dos deputados que saíram disseram o seguinte: poxa, aqui alguns deputados que são gestantes, existem aqui alguns outros já idosos, e a questão do gás lacrimogênio, um pouco até do tremor mesmo do conflito, algumas pessoas ficaram até assustadas com toda a situação, então decidiram sair do plenário, sair realmente ali da Lesp e apenas permaneceram à base do governo. E a base do governo, do Tarcísio, ele realmente decidiu por aprovar o texto. Então, se você for ver aqui, nós estamos falando que houve aprovação de 62 votos a favor, sendo que eram necessários apenas 48. Por que eram apenas 48? Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma maioria relativa ou maioria simples, independente do modo que você quiser dar. Qual que é o ponto aqui? Quando você precisa de uma maioria absoluta, significa que de dentro de toda a Assembleia Legislativa, você precisa da maioria, não só dos presentes, mas de todo o colegiado de deputados estaduais. Diferentemente, porém, nesse caso, com uma sessão já esvaziada, a maioria relativa, ou seja, só metade daqueles que estavam presentes, fez com que esse projeto de lei então passasse, tá bom? Qual que é o ponto aqui? Existem algumas implicações, e eu vou passar aqui com vocês de forma bastante rápida, porque existem inúmeras questões que eu acredito que são importantes, mas olha só que interessante que aqui a base, vamos dizer assim, de oposição disse que tomamos a decisão de que era impossível voltar para o plenário nas condições que nós temos lá dentro. Por quê? Ele coloca aqui que temos deputados que não podem participar nessa situação, porque mencionou que algumas estavam grávidas, outros porque são idosos, e aqui eles colocam algo que já me soa um pouco alerta, porque eles colocam que eles pediram para que o presidente da casa adiasse a votação. E aí eles insistiram no quê? Eles insistiram, depois que tudo ocorreu, que eles vão judicializar a questão. Ou seja, aquela aprovação que ocorreu na calada da noite, praticamente, numa sessão bastante tumultuada, por questões externas, sim, à própria Assembleia Legislativa, mas que implicou no trabalho que estava sendo realizado lá dentro. Do outro lado, você vê o que nós temos dentro da política, que é sempre uma ideia de que você orquestra algumas determinadas situações. Então, olha só, e como é comum na política, nós temos sempre o outro lado que acaba colocando alguma situação, imaginando talvez algo, até fazendo algumas acusações. Tanto é que eles colocam aqui que a base do Tarcísio acusou a oposição de orquestrar a situação para protelar a votação. Não só isso, a base do outro lado diz o seguinte: olha, eles orquestraram tudo o que aconteceu fora da Assembleia Legislativa para que então eles conseguissem aprovar com um quórum reduzido e na calada da noite uma votação que era extremamente complicada, claro, porque a privatização, ou pelo menos esse pontapé inicial, é extremamente importante e é um assunto que deve ser bastante debatido. Seguindo aqui para os planos da privatização, nós precisamos enxergar um pouco dos termos, pelo menos dos quais foram aprovados agora. Você tem que saber que hoje a Sabesp, ou pelo menos o governo do estado de São Paulo, dentro da Sabesp, tem o correspondente a 50,5
50,3% das ações ordinárias. O que eles querem fazer? Eles querem fazer um esquema de follow-on. Basicamente, ele faz o seguinte, um follow-on secundário. O que significa isso, André? Significa que ao invés de você criar novas ações e, enfim, colocá-las a mercado, a companhia tentar se capitalizar com isso, ela vai fazer o seguinte, o acionista principal, ou no caso aqui o governo do estado de São Paulo, ele, detentor dessas 50,3% das ações, ele vai se desfazer de algum percentual que ele entender justo. E aqui esse percentual está na casa dos seus 15 a 30%, significando que você vai ter uma redução aqui de 20 ou até 35% de todo o capital que você tem aqui no estado de São Paulo. Eles colocam aqui que hoje a companhia é avaliada em mais ou menos aqui 46 bilhões de reais. O que eles querem fazer com esse dinheiro todo? E eles colocam que muito dos planos da privatização estão sim direcionados para, de uma certa maneira, capitalizar o Estado, mas também dar prioridade para a questão do Plano Nacional de Saneamento, para a universalização do saneamento. Tanto é que eles colocam aqui que essa privatização, ela destinará muito aqui à universalização do saneamento, previsto no marco legal, que será de uma certa maneira antecipada de 2033 para 2029. O que isso aqui significa para o acionista? Significa que durante esse prazo, agora um pouco menor, mais ou menos ali 4 anos menor, você terá um dispêndio de capital grande para que você consiga fazer todo esse investimento. E claro, na medida que esse investimento maturar e a companhia tiver uma política boa de distribuição dos seus lucros, você poderá finalmente então conseguir um certo ganho em termos de dividendo, em termos até de juros sobre capital próprio, a depender de como as coisas forem indo, tá bom? O que você precisa enxergar além de tudo isso? Que a empresa previu um investimento de 56 bi para atingir a universalização até 2033. E aí ele fala o seguinte, que o governo, com a privatização, vai garantir 10 bilhões extras para antecipar e ampliar os serviços destinados aqui para o quê? Para a ampliação, todo o projeto de universalização do acesso ao saneamento básico, tá bom? Claro, você tem algumas outras questões aqui prevendo que 30% desse valor será destinado a um fundo de apoio à universalização de saneamento do estado de São Paulo. Então, você pode perceber aqui que, no geral, a privatização, ela tem sim um viés bastante interessante, no sentido de que você vai capitalizar a empresa e vai conseguir antecipar em 4 anos o acesso à água, o acesso ao esgoto sanitário. Então isso é bastante interessante, você conseguir para um estado tão grande quanto é São Paulo, para um estado tão adensado demograficamente como é São Paulo, reduzir o prazo em 4 anos é bastante interessante. Mas eu sei que não são muitas as pessoas que têm Sabesp em carteira, não só porque nominalmente é um ativo bastante caro, mas também porque não é uma empresa tão atrativa para o investidor iniciante, afinal de contas ela não tem um histórico tão interessante de dividendo. Quando eu olho para dividendos, eu posso te dizer que eu tenho Copasa como a minha top pick do setor, e a segunda seria já a Sanepar. E a terceira, claro, dentre as únicas que nós temos na nossa bolsa de valores, seria a Sabesp. A meu ver, eu particularmente em termos de dividendos, ficaria com Copasa, porque me parece que existe um crescimento interessante lá dentro. Já em segundo lugar, Sanepar, eu particularmente ficaria um pouco de fora. Hoje, nos preços atuais, me parece que ela já chegou num determinado momento em que o dividendo em relação ao preço de tela hoje já não é mais tão atrativo. E agora, a Sabesp talvez abra o mercado com uma baita de uma alta já com essa sinalização. Ou aqueles investidores que já tiveram acesso à informação que estou passando vão ficar um pouco mais cautelosos. Afinal de contas, a judicialização de toda essa questão pode atravancar toda a discussão a respeito da privatização. Por quê? Porque tudo isso vai ter que ser destinado ao nosso Tribunal de Justiça de São Paulo para que ele consiga avaliar, através, imagino eu, de uma ação direta de inconstitucionalidade desse projeto que foi então aprovado, dessa lei, para que então ele decida se o vício ali formal, ou seja, das formalidades que não foram cumpridas ou que afinal de contas acredita-se que não tenham sido cumpridas, vão ser suficientes para você anular todo esse projeto e voltar, vamos dizer assim, da estaca zero para começar e recomeçar a votação, ou se, enfim, tudo isso que foi feito foi de forma justa e então vai ter seguimento. Eu particularmente sempre vou ficar do lado em que as formalidades vão ser sempre sim necessárias e devem ser seguidas, para que você não tenha, num determinado cenário extraordinário, como parece que foi o que aconteceu, uma situação em que você consegue aprovar um tema extremamente
sensível. E claro, eu tenho absoluta convicção de que os nossos desembargadores vão tomar a decisão mais acertada, mas, a meu ver, em termos de investimento, a Sabesp, para mim, ela está de fora dentre aquelas que fazem sentido na minha estratégia de investimentos, que é de dividendos. E claro, se você tem estratégias diferentes, você pode deixar aqui embaixo, claro, aqui é um canal extremamente aberto. E falando de ser um canal aberto, eu quero fazer um convite para você se inscrever, porque especialmente em dezembro é muito importante para nós. Por quê? Porque eu vou doar todo o dinheiro que eu receber aqui do YouTube no mês de dezembro. Claro, não é um dinheiro tão grande assim, eu estou começando agora, mas é importante essa destinação para que eu consiga já fazer com você aqui um histórico, porque durante todo o período em que eu permanecer no YouTube, eu farei recorrentemente essa doação, para que em determinados momentos ali do ano, né, especialmente em dezembro, a gente consiga presentear, vamos dizer assim, algumas instituições para as quais esse dinheiro possa ser útil. Então, por exemplo, um hospital ou algum lugar para caridade, eu acredito que tudo isso é muito importante. Então, eu tenho aqui esse projeto pessoal e, claro, conto com você e é 0800, é tudo de graça. Basta você se inscrever e assistir os vídeos aqui do canal. Para mim, isso já é o suficiente. E, claro, se você quiser contribuir mais, existe a parte de membros, onde você tem acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto. Você tem acesso também a vídeos, lives e materiais exclusivos. E, claro, você tem a consultoria comigo de 1 hora para que a gente consiga analisar sua carteira de investimentos. Então, espero que todas as propostas tenham sido interessantes para você. Gostando, pode deixar a mensagem aqui embaixo que com certeza eu irei te responder. Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.